Quantos estão felizes nessa manhã? Só 3. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém. Meu Deus, essa manhã vai ser forte. Deus preparou esse dia, essa hora, já estava na agenda de Deus. Deus, Ele não está surpreendido com a sua vinda até aqui. Eu quero que você entenda que Deus já sabia que você estaria aqui hoje nessa manhã. Deus preparou esse dia porque hoje é o dia do seu milagre. Amém? Glória a Deus. Eu quero me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o pastor Fernando Brugueira, um dos pastores auxiliares aqui da casa do nosso apóstolo Pedro Medina, juntamente com a minha esposa, essa mulher linda, maravilhosa, com os demais pastores. Aqui nós auxiliamos o nosso apóstolo. Quero honrar a vida dos meus pastores, dos meus pais espirituais que hoje não puderam estar aqui. Eles estão descansando. Quero honrar a vida deles, dizer que eu amo muito eles. E hoje foi-me confiada a responsabilidade de trazer a palavra de Deus nessa manhã. E hoje não é qualquer dia, não é qualquer culto, mas hoje é um culto de ceia. Uau! Culto de ceia, um dia de nós renovarmos a nossa aliança com Deus, renovarmos a nossa aliança com os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Temos aqui alguém que está nos visitando pela primeira vez? Olha só, meu Deus, quantas pessoas! Sejam muito bem-vindos. Nós sempre gostamos de dizer que a igreja, a família do reino, não é uma igreja para você frequentar, mas uma família para você pertencer. Porque frequentar, a gente frequenta muitos lugares, né, pastores? Né? Frequentamos shopping, mas aqui é um lugar que realmente você pertence, que você faz parte. Então você chegou no lugar do seu propósito. Eu vou pedir para você cumprimentar aí 2, 3 pessoas. Diga que bom que você veio. Hoje Deus vai falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Vocal por enquanto pode. Só os instrumentos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar um pouquinho. Antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu gostaria de perguntar se nos últimos dias, nas últimas semanas, alguém recebeu algum milagre, alguma cura e não teve a oportunidade ainda de compartilhar com a igreja, contar o seu testemunho. Quando nós contamos o nosso testemunho, nós glorificamos o nome do Senhor. Quando nós contamos o nosso testemunho, nós edificamos o irmão que está ao nosso lado. Quando nós contamos o nosso testemunho, nós geramos fé no coração daqueles que estão ouvindo. Então imagine comigo, pode ter pessoas que estejam passando ou passaram pelo mesmo problema que você passou, pela mesma enfermidade, pela mesma doença. E quando você contar aquilo que Deus ele fez na sua vida, glorificando o nome do Senhor, essa pessoa vai pensar, se Deus fez na vida dele, Ele pode também fazer na minha. Amém? Então tem alguém aqui hoje que gostaria de compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida? Tem alguém que gostaria de contar o seu testemunho? Ninguém? Meu Deus. Não, tem gente. Você recebeu uma cura, um milagre, uma transformação de vida. Temos alguém aqui que gostaria de compartilhar o seu testemunho para edificar a fé dos irmãos? A irmã
Tem um aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava num culto, justamente assim como o senhor está falando, que alguém contasse o testemunho, e eu pensei. Aí um irmão contou que tinha problema de lactose. Aí eu pensei assim, se fez na vida do irmão, também vai fazer na minha. E eu pedi com fé, e naquele mesmo dia, daí o pastor, o nosso apóstolo, chamou para orar por a lactose, e eu fui. E faz uns 6 meses que eu como de tudo e não tenho mais nada. Quantos anos que a irmã tinha esse problema da lactose? Na realidade, eu fazia 1 ano e pouco que eu tinha começado a ter as crises, dores, assim, tudo que eu comia eu passava mal. E daí depois nunca mais. Depois da oração, nunca mais. Isso. Agora come de tudo. Tudo. Glória a Deus. Inclusive Vamos dar o uma pão salva de queijo que o irmão tinha contado, eu também cheguei em casa e fui comer. Ah, meu Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém que gostaria de compartilhar o seu testemunho? Algo que Deus ele fez na sua vida? Nós estamos aqui gerando uma atmosfera de glória, de milagres. Hoje Deus ele tem resposta na sua vida, para aquilo que você tem clamado. Tem um aqui, pastor. Oh, glória. Aonde? Aqui, pastor Fernando. Amém. Compartilha, meu irmão. Eu, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu tinha tido uma úlcera varicosa, né? E ela tinha fechado. E aí, há uns 4 meses atrás, mais ou menos, ela voltou a abrir. E aí o apóstolo, né, pediu para que ele fizesse a oração, né? E a úlcera varicosa ela se dá por conta das varizes, né? Por conta da pressão, do sobrepeso. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Qual é a câmera que está pegando? Você aqui, príncipe? Vem cá para poder mostrar, pessoal. Vou aí na frente, em nome de Jesus, para poder filmar. Porque tem milagre, tem que mostrar, em nome de Jesus. Vem aqui. Vamos fazer direito, né? Fazer direito, Amém. né, pastor? Glória a Deus. E aí, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, fechou. Meu Deus. Tá mostrando isso? Uau! Glória a Deus. Para honra e glória do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Se Deus fez na vida dessas pessoas, Ele pode fazer na sua também. Creia, gere expectativa nesta manhã, amém? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus? Olha onde eu me coloquei aqui, meu Deus do céu, aleluia. E hoje nós vamos então ler João, capítulo de número 11, versículo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha só, quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Em João, capítulo de número 11, a Bíblia vai nos contar a história de Lázaro, né? Lázaro, amigo de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que as irmãs de Lázaro mandam mensageiros até Jesus para informar o estado de Lázaro, a doença de Lázaro. E aqui eu já preciso que você entenda que a enfermidade de Lázaro, ela não era qualquer enfermidade. Ela não era qualquer doença. Ela não era um simples resfriado, uma gripe. Era uma doença muito grave, provavelmente uma doença terminal. Como que você sabe disso, pastor Fernando? Se a Bíblia ela não nos diz qual era a enfermidade de Lázaro. Nós conseguimos deduzir isso porque
Porque as irmãs de Lázaro, em um ato de desespero, elas enviam mensageiros até Jesus, informando sobre essa enfermidade. Então, em um ato de desespero, as irmãs, vendo o estado que o seu irmão estava, elas enviam mensageiros até Jesus, informando: Jesus, aquele que tu amas, está muito doente. E essa mesma enfermidade levou Lázaro à morte em poucos dias. Então nós conseguimos concluir aqui que sim, era uma doença terminal. Nesse momento, Jesus, ele não estava em Betânia. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jesus, ele estava em algum lugar além do Jordão, aproximadamente a 1 ou 2 dias de viagem. Então Jesus não se encontrava ali naquele lugar onde Lázaro morava. Amém? Quando os mensageiros, eles chegam até Jesus, a palavra vai dizer assim, ó, versículo de número 3. Os mensageiros encontram Jesus além do Jordão e eles dizem: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E aqui nós precisamos entender algo muito importante. Lázaro, ele não era qualquer pessoa. Lázaro, ele não era um simples conhecido de Jesus. Lázaro era alguém muito íntimo de Jesus. Era alguém importante para Jesus. A Bíblia mesmo faz referência dizendo que Jesus amava Lázaro. Agora, igreja, pensa comigo, vamos aqui refletir em algo, né? Imagine que você tem alguém que você ama muito, que é muito importante para você. Pensa aí nessa pessoa agora. Alguém que você considera muito, que você ama muito. Alguém que é íntimo de você. Pensou? Agora imagine que essa pessoa está passando por um grande problema. Uma enfermidade. Algo muito grave. E você tem a solução do problema dela. Então de repente chega mensageiros até você, pessoas, e dizem: aquela pessoa que você ama está passando por isso. Eu não sei vocês, mas eu acho que se eu recebesse uma mensagem assim, e eu tenho a solução do problema daquela pessoa, eu acho que eu deixaria tudo aquilo que eu estava fazendo naquele momento, né? Eu deixaria tudo o que eu estava fazendo e sairia correndo para ajudar essa pessoa. Eu acho que eu tomaria essa atitude. Mais alguém tomaria essa atitude? Meu Deus, e o resto não ia ajudar o amigo, não? Meu Jesus. Ô Senhor, você está vendo, né? Não, vou perguntar de novo. Mais alguém iria ajudar a pessoa que você ama? Aquela pessoa importante para você? Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra vai nos dizer que a atitude de Jesus, ela foi diferente daquilo que nós esperamos. A palavra, ela vai nos dizer que quando Jesus ouve sobre a enfermidade de Lázaro, Jesus permanece ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Versículo de número 6, você que está acompanhando comigo. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde ele estava. Na nossa lógica, nós pensamos que Jesus deveria ter deixado tudo o que ele estava fazendo naquele momento, né? Porque era alguém importante para Jesus, era alguém que Jesus amava. Então, no nosso coração nós pensamos: Jesus deveria ter deixado tudo o que ele estava fazendo, saído do lugar onde ele estava e ter viajado até Betânia para curar Lázaro. Jesus poderia curar, mas Jesus, ele resolve não atender a mensagem de Marta e Maria. Ele ainda permanece 2 dias naquele lugar. E por que Jesus ele fez isso? Por que Jesus ele não atendeu a mensagem
prontamente, foi imediatamente até Lázaro? Por que Jesus ele fica ainda 2 dias no lugar onde ele estava? E a própria palavra ela vai nos dar a resposta para isso. Quero que você leia comigo João, capítulo de número 11, versículo de número 4. Jesus, depois que recebeu a mensagem, Jesus responde: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia. Então aqui existia um propósito, existia um plano. Deus tinha um propósito para a enfermidade de Lázaro, que era glorificar o seu nome e glorificar o nome do Filho. Mas não somente isso, o milagre de Lázaro também revelaria a identidade de Jesus, revelaria a divindade de Jesus, e que também Jesus tinha autoridade sobre a morte. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu preciso abrir um pequeno parênteses com vocês. Deus tinha um propósito para a enfermidade de Lázaro. E quando nós olhamos para esse cenário, quando nós olhamos para essa palavra, muitas pessoas acreditam que Deus coloca enfermidade nos seus filhos, coloca doença nas pessoas para cumprir os seus próprios planos e propósitos. Existem muitas pessoas que acreditam que Deus coloca enfermidade nas pessoas para ensinar algo, ou até mesmo para castigá-las. Existem muitas pessoas que pensam assim. E se você pensa que Deus ele poderia colocar doença em alguém, então você estaria dizendo que Deus ele é culpado de toda a desgraça que acontece no mundo. Se você acredita que Deus seria capaz de colocar em uma enfermidade, uma doença terminal num filho, você estaria dizendo que Deus então ele é culpado por todo o sofrimento, por toda a maldição. E eu não acredito nisso não, queridos, porque a própria palavra vai dizer que nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. A palavra diz isso, que nós sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Então imagina mais o nosso Pai Celestial, que não poupou nem mesmo o seu único filho, Jesus, enviou neste mundo para morrer pelos nossos pecados, derramar todo o seu sangue por pecadores. E na verdade nós merecíamos a condenação, e mesmo assim Deus envia o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então você acha que Deus seria capaz de colocar enfermidade num filho dele para cumprir algum propósito, para provar alguma coisa ou para ensinar alguma coisa? Não, queridos. Eu acredito que nós somos responsáveis por todos os males que nos acontecem. Infelizmente. É através das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos pecados, das nossas brechas que nós abrimos, que muitas vezes maldições nos atingem, enfermidades nos atingem. Mas Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso. Deus, Ele nos ama tanto, que mesmo nós tomando atitudes erradas, escolhas erradas, Ele ainda converte a maldição que nos atingiu em bênção, a enfermidade em testemunho. Quando a minha filha, ela foi diagnosticada com epilepsia, nesse tempo, eu confesso para os irmãos que eu não tinha entendimento nenhum sobre o mundo espiritual. Eu não entendia e não sabia, na verdade, que eu precisava me posicionar como sacerdote do meu lar. Eu não entendia que o mundo espiritual era tão real que eu precisava estar 24 horas vigilante, orando, intercedendo, protegendo a minha casa.
E pela minha ignorância espiritual, por não ter conhecimento, eu permiti que o inimigo tocasse na minha casa e tocasse na minha filha. Eu permiti, não foi Deus. Foi minha responsabilidade. Eu fui negligente com as coisas de Deus. Eu deixei brecha aberta na minha casa para que o inimigo entrasse e colocasse uma enfermidade. Porque eu não entendia que eu precisava me posicionar como um filho de Deus. Eu não entendia que eu tinha autoridade. Eu não entendia quem eu era na verdade, que Cristo me deu toda a autoridade, que o inimigo está debaixo dos meus pés. Ah, querido, mas quando eu entendi a minha verdadeira identidade em Cristo e a autoridade que Ele nos concedeu, pode ter certeza que hoje Satanás pensa 2 vezes antes de dobrar a esquina da minha casa, porque ele sabe que ali tem um homem de Deus, um homem de oração, um homem posicionado. A minha casa é minha fortaleza. Mas eu não entendia isso. Eu não entendia e eu permiti que o inimigo viesse. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, usou esse mal e transformou em bênção. Através dessa enfermidade, através dessa doença, Deus nos guiou até este lugar. Este lugar, esta casa, essa casa de milagres, essa casa onde tem um homem e uma mulher de Deus, tem pais espirituais, e através da vida deles, a nossa filha foi totalmente curada. E através, aplauso, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Obrigado, Jesus. Louvado seja seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, que era glorificar o seu nome, glorificar o nome de Jesus. Deus tinha um plano, e Deus, Ele tem também um plano para a sua vida. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Sabe, queridos, enquanto eu estudava essa palavra, meditava nesse versículo, Deus, Ele me mostrou algo muito revelador. Enquanto eu li esse texto, era como saltasse algo do Espírito diante dos meus olhos, e Deus me mostrou algo muito importante aqui. Enquanto eu estudava essa palavra, Deus me mostrou que, possivelmente, quando os mensageiros chegaram até Jesus, Lázaro já estava morto. Como assim, pastor? E essas heresias aí, pastor? Possivelmente, quando os mensageiros são enviados de Betânia até além do Jordão, onde Jesus ele estava, Lázaro estava morto. E por que eu estou dizendo possivelmente? Porque aqui eu quero que vocês entendam que eu não estou batendo o martelo, dizendo que foi exatamente assim que aconteceu. Mas a probabilidade de ter acontecido assim é muito grande. E aqui eu quero explicar para você. Vamos fazer aqui a matemática do milagre de Lázaro. A palavra de Deus diz que Lázaro estava muito doente. Então Marta e Maria, em um ato de desespero, enviam mensageiros até Jesus. A distância de Betânia até onde Jesus estava era aproximadamente um dia de caminhada. Quando Jesus ele recebe a mensagem de Marta e Maria, a palavra de Deus diz que ele permanece ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Dia
3 e dia 4. No quarto dia, Jesus volta para Betânia. Amém? Quando Jesus ele chega em Betânia, qual é a primeira notícia que ele recebe? Que Lázaro já estava morto há quantos dias? 4 dias. Olha só. Então, vamos fazer a matemática. Os mensageiros saem, chegam até Jesus provavelmente no segundo dia. Jesus ouve a mensagem e Jesus ainda permanece mais 2 dias. Jesus permanece ali dia 3 e dia 4 fazendo o que ele precisava fazer. No quarto dia Jesus ele volta. E quando ele volta, ele recebe a notícia que Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, possivelmente, quando os mensageiros saíram para levar a mensagem até Lázaro, Lázaro teria morrido naquele mesmo dia. Então quer dizer, pastor, que quando Jesus recebe os mensageiros de Marta e Maria, Jesus então já sabia da morte de Lázaro? Provavelmente sim. Possivelmente sim. Agora então, pastor, faz sentido, né? Faz sentido porque que Jesus ficou 2 dias ainda no lugar onde ele estava. Porque se ele já sabia da morte de Lázaro, não tinha tanta urgência para ele voltar até Betânia, já estava morto. Então ele terminou ali o que ele precisava fazer, né? O propósito dele. Foi isso, pastor? A resposta é não. Não foi isso. Jesus ele não permaneceu mais 2 dias no lugar onde ele estava, porque talvez ele já sabia que Lázaro estava morto, ou porque ele tinha que terminar algo que ele estava fazendo. Não. Lá, Jesus permaneceu mais 2 dias no lugar onde ele estava, porque existia um propósito para que Jesus permanecesse mais 2 dias. E aqui eu preciso que você entenda algo. Na cultura judaica, acreditava-se que quando uma pessoa morria, a alma daquela pessoa pairava perto do corpo até o 3º dia. Então, quando uma pessoa vinha a falecer, os judeus acreditavam que até o 3º dia existia esperança. Eles tinham fé que algo poderia acontecer e aquela pessoa que morreu pudesse voltar à vida. Acreditava-se nisso na cultura judaica. Então até o 3º dia existia uma expectativa que ainda nada estava perdido. Ainda que aquela pessoa tivesse falecido, aquela pessoa poderia voltar à vida. Havia esperança, havia fé, havia expectativa. Eles pensavam que a dor que eles estavam sentindo da perda poderia se converter em alegria. Mas o 4º dia, queridos, o 4º dia era como se todas as esperanças tivessem acabado. Não tinha mais esperança, não tinha mais fé. O 4º dia, quando Jesus ele chega no 4º dia, era como se Jesus tivesse chegado atrasado. Porque no 4º dia, humanamente falando, não existia mais nada que pudesse ser feito. Era o fim da linha. No 4º dia, queridos, um corpo morto há 4 dias, ele já está em fase de decomposição. A carne já está apodrecendo, já está cheirando mal. Humanamente falando, não existia nada nem ninguém que pudesse fazer alguma coisa naquele momento. Quando Jesus ele chega no 4º dia, era como se realmente Jesus tivesse chegado atrasado. As pessoas, o que adianta agora? Você chegou atrasado, Jesus. Agora não adianta mais. Lázaro já morreu. Lázaro já está há 4 dias na sepultura. Já está cheirando mal. Não tem mais nada que possa ser feito. Você chegou atrasado. E olha o que muitos diziam.
versículo de número 37. Quando Jesus chegou em Betânia, eles diziam, e alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Então as pessoas começaram a questionar. Ele diz que ele tem tanto poder, que ele cura, não podia ele ter salvado o seu próprio amigo? Ele que abre os olhos do cego, ele que cura as enfermidades, não poderia ter salvado o seu amigo? Então as pessoas começaram a duvidar de Jesus. As próprias irmãs de Jesus, de Lázaro, quando chegaram até Jesus, elas disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, o nosso irmão não teria morrido. O meu irmão não teria falecido. Quando Marta chegou diante de Jesus, ela disse isso. Agora, Senhor, não adianta mais. Já faz 4 dias. Se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse chegado um dia antes, talvez o nosso irmão estaria aqui conosco. E quando Maria chegou até Jesus, ela fala a mesma coisa. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão estaria aqui comigo. E muitas vezes nós também somos assim. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos passando, a enfermidade, a doença, aquilo que nós temos orado há tanto tempo, que parece que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, e nós oramos e dizemos, Senhor, agora não adianta mais. E o Espírito Santo está me dizendo que existe pessoas aqui que estão no seu quarto